Muito bem, vamos entrar aqui no terceiro módulo, né, que vai tratar do SQL Alchemy. É com esse cara aqui que nós vamos acessar e manipular o nosso banco de dados, tá? Ele é o ORM que nós vamos utilizar aqui, tá bom? Perfeito. Eu vou então pegar esse primeiro item que nós temos ali, né? Introdução ao SQL Alchemy, ORM para Python. E vou pedir orientações aqui para o nosso amigo, tá? Por favor, me explique sobre isso aqui. Então ele começa explicando que o SQL Alchemy é uma biblioteca de software livre, de código aberto, que fornece um mapeamento objeto relacional para o Python. Ele permite que os desenvolvedores trabalhem com bancos de dados relacionais de forma mais intuitiva e orientada a objetos, em vez de escrever SQL puro. O que é um ORM? Você que já utilizou outras linguagens, né, já deve conhecer esse conceito de ORM, tá? Então no Java nós temos ali o Hibernate, né? Hibernate. No C Sharp nós temos o Entity Framework, por aí vai, tá? Cada linguagem costuma ter vários ORMs para serem utilizados, né? Então, no caso do Python, ele também tem vários ORMs e o SQL Alchemy é um deles, tá? O ORM, então, é uma camada de abstração que mapeia objetos Python para tabelas e colunas em um banco de dados relacional. Significa o quê? Você pode criar classes Python que representam suas entidades de dados, usar essas classes para interagir com o banco de dados. Quais são os benefícios de usar o SQL Alchemy? Abstração. Então, ele fornece uma abstração do banco de dados subjacente. Né? Significa que você pode escrever código que funciona com diferentes bancos de dados. Tá? Então, você escreve um código, vai funcionar com MySQL. Depois, se você quiser utilizar o SQL Server, o PostgreSQL, o Oracle, enfim, os bancos de dados que são suportados pelo SQL Alchemy, você não precisa mais mexer no seu código. É só alterar a conexão com o banco de dados, já vai funcionar de boa. Tá? Produtividade. Ele te ajuda a ser mais produtivo, né? Escrevendo código para interagir com o banco de dados, tá? Principalmente se você estiver realizando operações CRUD, né? Create, Read, Update e Delete. Nós já iniciamos ali algumas operações CRUD, mas ainda não acessando o banco de dados. Então, fica bem mais fácil utilizando um ORM, tá? Manutenabilidade do código, né? O código escrito com SQL Alchemy é mais fácil de manter do que um código escrito com SQL puro. Então, certamente, utilizando o ORM fica bem mais simples, bem mais tranquilo de manter o código da aplicação, tá? Como é que a gente instala o SQL Alchemy? Aqui está o comando para instalar. Ó. Então, você copia isso daí, cola aqui, pronto. O meu já estava instalado, então ele só mencionou que já estava instalado, tá? Se eu quiser listar quais são as bibliotecas que eu tenho instalado, eu chamo pip list. Então, aqui no meu caso, o SQL Alchemy que está instalado é o 2029, beleza? Em seguida, você pode criar um objeto engine que representa uma conexão com o banco de dados. Então, aqui, ó, você importa a biblioteca ali em cima e aqui você já cria um motor, um engine, né? Create Engine e aí você aponta para o banco de dados que você quer. Neste caso aqui ele está apontando para o SQLite, tá? Depois de criar um objeto engine, você pode criar classes Python que representam suas entidades de dados. Por exemplo, a seguinte classe representa uma tabela de usuários, ó. Importando lá os dados do SQL Alchemy. Depois ele cria aqui uma classe usuário, que herda de base, beleza? Essa classe base, então, ela pertence ao SQL Alchemy aqui, né? O nome da tabela é usuários, users, e aí vem aqui os atributos, as colunas da tabela, né? ID é uma coluna do tipo inteiro e é uma chave primária. Nome é uma coluna do tipo string com o tamanho 255 e e-mail também é uma coluna do tipo string com o tamanho 255. Aí você pode usar a classe user para criar, ler, atualizar e excluir usuários em banco de dados, né? Por exemplo, aqui eu estou instanciando um novo usuário, user igual a user aqui é a variável, né? User aqui com o maiúsculo é a classe. Eu passo o nome John Doe, e-mail johndoe.example.com. Session.add, aqui eu estou adicionando o usuário nesse objeto sessão que nós temos que criar também, tá? Depois eu dou um commit, nesse momento aqui o usuário ele será adicionado, inserido no banco de dados, tá? Daí ele traz mais alguns recursos aqui no final. Enfim, que foi para nós termos uma noção de como é que funciona, tá? Bem simples mesmo. A gente vai mapear as tabelas do banco de dados de acordo com classes, como tem aqui, ó.
ao usuário, tá certo? Depois você instancia essa classe, adiciona os dados que você quer a cada atributo da classe e utiliza os comandos da seção do SQL Alchemy para fazer o que você deseja. Eu quero adicionar, quero deletar, quero atualizar, quero salvar, enfim, você faz o que você precisa com comandos bem simples. Você não vai utilizar select, from, update, table, insert int, não, nada disso, tá? São todos comandos de alto nível, digamos assim, né? E por baixo dos panos, o SQL Alchemy, né? O ORM, ele vai estar fazendo aí a sua mágica, tá bom?